Quem é o Espírito Santo de Deus? Vamos conhecer essa pessoa. O Espírito Santo de Deus, ela faz parte de uma comunhão eterna, de uma comunhão que veio lá da raiz, lá dos primórdios, quando o Senhor almejou fazer a terra e os céus. O Espírito Santo era participante quando ele fez a terra, os céus e os animais. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito se movia sobre as águas. Então nós sabemos que ele faz parte da Trindade Augusta, ele faz parte do Trino Deus, ele é um Deus atuante. Quando ele estava no Antigo Testamento, foi testemunhado que ele agia como Espírito de Deus. Ele atuava como Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? É aquele que pairava sobre a terra, sobre as águas, e logo após veio as palavras do haja, e veio a porção seca, e ele continuou com a atuação dele, juntamente com o Pai e com o Filho, na criação da terra e de todos os seres viventes. E logo após ele atuava no meio dos profetas, através dos seus sinais, dotando profetas, dotando homens de Deus, para falar segundo a vontade de Deus. Ele inspirava os homens para falar segundo a vontade de Deus. Ele era um interlocutor entre o ser humano e Deus. E foi passando-se o tempo, veio João falando sobre o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, é o mesmo Espírito que usava os profetas. E João começou a testificar desse Espírito, e falava que esse Espírito ele vinha ensinar. Ensinar a quem? Aos homens. Quem precisa ser ensinado aqui nessa noite? Levante a sua mão e fala: eu preciso ser ensinado, Senhor. Então ele é um ser, também uma pessoa, dotado de uma sabedoria eterna, porque ele é um Deus. Ele faz parte de uma comunhão eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele veio para nos ensinar. Ele também veio na testificação de João como juiz. Ele veio também como juiz. E o que o juiz faz? O juiz julga ouvindo as partes. Ele veio como juiz também. Esse é o Espírito Santo de Deus, que julga as pessoas segundo a própria vida. Quando você fala mentira, o que o Espírito Santo de Deus fala? Na sua mente. E os atos que você faz te seguem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. E João fala ainda que ele é o Consolador. Para que serve o Consolador? Para quando a pessoa está atormentada. E o que atormenta o ser humano? É o pecado. O pecado atormenta o ser humano, sabe por quê? Porque o pecado ele deixa consequências no ser humano. E quais são as consequências do pecado? Às vezes é doença. A Bíblia diz: tem dentre vós alguém enfermo, trazei. Se for pecado, Deus perdoa. Então quer dizer que tem pessoas doentes na igreja por causa de pecado. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo o que é isso também? Graças a Deus. Então, essa é também uma forma do Espírito Santo atuar. Ele também te consola nos momentos de dificuldade da sua vida, nos momentos de tribulação, nos momentos que você está ali, jogado do lado, pensando que não tem mais jeito para a sua vida, não tem solução para os seus problemas, você está choroso, você está com o coração aquebrantado, você está com o seu pensamento que não para em lugar nenhum, vagando em todos os lugares e não tem um pensamento fixo. Aí o Espírito Santo vem porque ele te ama e ele tem uma função depois que Jesus Cristo partiu, de consolar os seres humanos, amém? Então, é só as funções dele. Ele é um Deus, ele é atuante, ele é ilimitado. Por que ele é ilimitado? Porque ele é Deus. Muitas pessoas ainda hoje, eles conseguem delimitar o que o Senhor Espírito Santo vai fazer nesse lugar. O Senhor vai fazer A, B ou C, mas a palavra de Deus ensina que o Espírito Santo ele é tão ilimitado que ele age sem autorização
prévia de ninguém. Ninguém pode falar o que o Espírito Santo vai fazer, mas pode pedir a ele o que ele pode fazer. Jesus Cristo, quando ele transcendeu, ele falou que deixaria o Espírito Santo de Deus. E ele falou ainda para os seus discípulos: ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E estava todo mundo num lugar, todos os servos do Senhor. E a casa foi invadida pelo um vento veemente e impetuoso. Ele não invadiu a sua alma, ele não invadiu o seu coração, mas ele invadiu aquele lugar como um vento impetuoso e veemente. Ele não pediu autorização para entrar. E quando aquelas pessoas viram a atuação daquele espírito que encheu a casa de fumaça, todos eles receberam a porção do Espírito Santo de Deus. Todos eles foram revestidos do poder de Deus. Sabe por que eles foram revestidos? Porque o homem natural já tem um poder das suas mãos, da sua força e da sua saúde, mas precisa, para fazer a obra de Deus, algo sobrenatural, algo que venha especialmente lá de cima, do trono da graça, da Trindade Augusta, para descer e fazer você ser dotado de um poder extraordinário, que se chama-se batismo no Espírito Santo. Nesse batismo com o Espírito Santo, você é revestido, torna-se mais poderoso para fazer a obra, porque para fazer a obra, para pregar a palavra, para ser servo do Senhor, precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus. Os profetas eram, os discípulos foram, e Jesus deixou para nós: fica no lugar, depois que vocês forem revestidos do poder, vocês tiverem autoridade. E quem deu essa autoridade? Foi o Espírito que veio de Deus, o Espírito que veio do céu, veio de Deus e revestiu o ser humano. E para que ele reveste o ser humano? Para o ser humano ser dotado de poder. Para o ser humano, ele ter a capacidade de transcender o sobrenatural, ou o natural, que é o que os nossos olhos vê, porque o que os nossos olhos vê, meu irmão, é muito pouco. Imagina que os seus olhos estão aqui, vê a 20 metros, 30 metros, 50 metros, mas a 100 metros os seus olhos quase não enxergam mais, mas há milhões de micro-organismos que passam diante dos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, mas dos olhos do Senhor nada escapa, e o Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito que você pode ser dotado desse poder sobrenatural quando você aceita Jesus Cristo. Quando você levanta a sua mão e fala: Senhor, eu aceito, Senhor, entrar na minha vida, automaticamente o espírito do homem sai, e um espírito dotado do poder celestial invade o teu coração e a tua mente, para começar a você pensar da maneira com que o Senhor quer que você pense, porque hoje nós temos vivido umas doutrinas da prosperidade e das curas divinas, mas Jesus Cristo, ele não veio para curar, mas os milagres o seguia. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito de Deus movia todas as coisas ao redor de Jesus Cristo, e aonde ele passava, era impossível não haver milagre, mas ele não veio para curar, ele não veio para curar, ele não veio para cuspir numa lama e passar nos olhos da pessoa, ou então perdoar pecado, para que a pessoa fosse liberta de todo o mal, de toda aquela doença. Ele veio, sabe para quê? Ele veio para libertar o homem que estava cativo no pecado, ele veio para ligar novamente o ser humano a Deus, porque essa ligação tinha sido perdida por causa do pecado. E o Espírito Santo é ele que está agindo hoje, é atuante na vida do mundo, dos homens, é o Espírito Santo de Deus. E qual é a função dele? A função dele é edificar a igreja. Ele é desde a criação, ele sempre esteve na terra. Ele veio depois que Jesus transcendeu para continuar uma obra, porque ele testifica, ele é juiz, ele é consolador, ele edifica a igreja. Agora eu começo a pensar, o Espírito Santo de Deus, ele é um Deus e está designado a fazer uma obra específica para convencer o homem do teu erro,
do teu pecado e levar o homem até perante Deus de novo. É o Espírito Santo que continua essa obra que Jesus Cristo começou. E o Espírito Santo de Deus vem dotando pessoas para que essas pessoas sejam levadas e falem do amor de Cristo. E quando eu vejo um tema dizendo que este ano é o ano do mover do Espírito Santo, quer dizer que este ano o Espírito de Deus vai se movimentar mais. Se até agora o Espírito Santo de Deus, ele fez coisas tremendas, fará mais esse ano. Pega um pouco de água para mim, por favor. Perdão. Ele veio para edificar a sua igreja. E o que é edificar uma igreja? Edificar é pegar, fazer fundações. Quem trabalha na área civil sabe. É fazer fundações, é criar alicerces, é subir de forma firme. Essa é a igreja. Quem é a igreja? Levante a mão aí. O Espírito Santo, ele trouxe-me aqui nessa noite para falar individualmente com cada um de vocês que ele precisa fazer uma obra na sua vida, e essa obra é de edificação. E como está a sua edificação, a sua casa, a sua vida, a sua alma, o teu espírito nessa noite? Precisa de um reparo? Ele veio para isso, para edificar a igreja. Ele quer que você seja firme, ele quer que você seja constante, ele quer que você tenha uma boa aparência, porque você é a aparência de Cristo. Repare só, que ele fez, junto com Deus e Jesus Cristo, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Nós parecemos com Jesus, nós parecemos com Deus, nós temos a imagem de Deus. Logo após, Jesus Cristo falou que nós seríamos o cheiro suave de Cristo. Nós temos o cheiro de Jesus, nós temos o cheiro de Jesus. Logo depois, Deus enviou o teu Filho e nos fez co-herdeiro dele. Logo após, nós somos irmão de Jesus. Nós temos parte do reino de Deus, se formos como Jesus, andarmos com Jesus e aceitar Ele como nosso irmão. Então nós temos e somos dotados de todas as características de Deus. Mas quando a gente olha no espelho e olhando para o nosso eu, o que você vê? E como você se critica? Eu já fiz muito isso, mas teve uma vez que eu parei diante do espelho e cada vez que eu falava que eu não valia nada, que eu não prestava para nada, o Espírito de Deus me respondia com a minha imagem. Mas como você fala que você não vale nada, sendo se você parece comigo? Mas como você fala que você não presta, sendo que você exala o meu cheiro? E eu comecei a perceber que os servos do Senhor, eles são portadores de bênção. Por que eles são portadores de bênção? Porque eles têm dentro deles um Espírito Santo que exala um perfume que aonde você passa, ainda que você se esconda, alguém vai notar que você está passando por ali, porque o cheiro do Senhor, ele tem que exalar em você. Se não está exalando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se o cheiro do Senhor não está exalando em você, tem alguma coisa errada. E esse processo de edificação da igreja, da sua vida, ela é feita diuturnamente, continuamente, e não terá fim até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até quando nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, continuará este processo de edificação. Sabe por quê? Porque hoje o Espírito Santo conseguiu edificar o pilar da sua vida. Você entendeu que Jesus Cristo, ele não veio para te curar se você estiver doente, ele não veio para outra coisa senão libertar a sua alma do pecado e te traçar o caminho para a salvação eterna, porque a Bíblia diz bem assim, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a toda criatura, porque isso, Jesus Cristo é a graça que se manifestou, trazendo salvação. Ele trouxe cura, sabe por quê?
Porque as obras que ele fazia, o Espírito Santo de Deus agia na vida dele. Aonde ele passava e pregava o reino do Senhor Deus, para a conversão dos pecados, para ligar o homem a Deus novamente. João, seu precursor, ele via dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? Porque é o arrependimento que leva você até os pés de Jesus. E depois que você se arrepende, sabe por que você se arrepende? Porque o Espírito de Deus, ele fala com você para você se arrepender quando você peca. Sabia disso? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas só entende isso quem o Espírito Santo convence do pecado. E quando ele fala, João falando que ele é justiça, o que quer dizer justiça? É aquele que julga com mérito, aquele que sabe quem está certo, quem está errado, aquele que tem autonomia jurídica, porque veio de Deus, que é o justo juiz. Ele compartilha deste tribunal, e ele sabe, e sabe o que ele faz? Ele não te condena, ele te julga, mas não te condena. Sabe por quê? Porque ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas limitações, e sabe quem é esse juiz? Ele é o mesmo que te defende, porque a Bíblia diz que ele é o nosso advogado, e nunca perdeu uma só questão. Tudo que ele intercede por você diante do Pai, ele obtém o êxodo. Sabe por quê? Porque ele é um advogado perfeito. Ele não julga segundo as suas fraquezas, não, meu irmão. Ele julga segundo o amor e o seu arrependimento, a sua conversão dos seus pecados. Quando você se converte, quando você se arrepende, muda a trajetória. Sabe por que eu digo isso? Porque houve uma determinação que uma cidade fosse totalmente devastada, mas o Senhor, esse juiz, ele enviou ali uma testemunha de defesa, e essa testemunha de defesa quis sair fora do trajeto, mas o Senhor traçou o plano e levou ela de novo para aquele projeto, o projeto da libertação de uma cidade. O Senhor é onisciente, ele sabia que ia acontecer, ele sabia que o povo ia se arrepender. Sabe para quê? Para testificar nessa noite, para que, se você se arrepender, se você voltar novamente ao princípio e colocar as vestes da humildade, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mudar a calamidade da sua vida em bênção e prosperidade. Mas isso tudo é vindo do Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui nessa noite para falar que o Espírito Santo do Senhor, ele traçou um projeto para essa igreja nessa noite. E isso só ele sabe. Sabe por quê? Porque João também diz que ele dá a quem quer, como quer, na hora que ele quer. Sabe o que quer dizer isso? Que ninguém manipula o Espírito Santo de Deus. Ele não é manipulado pela mão do homem. Às vezes as pessoas querem determinar o que ele vai fazer, mas sabe o que ele pode fazer nessa noite? Ele pode pegar vocês tudo e fazer com que vocês recebam nessa noite, unanimemente, o poder dele vindouro, vindo do céu, entregando na mão de vocês, sabe o que? A edificação das vidas espirituais, porque ele é espiritual, meu irmão. E eu quero dizer nessa noite para vocês, que tudo que está na terra, tudo que está aqui é espiritual. Sabe por quê? Porque o mundo foi feito por um Deus espiritual, a terra foi feita por um Deus espiritual. Sabe essa cadeira que você está sentando aí? Ela é espiritual. Se você tiver fé, se você estiver enferma, você sentando aí, você recebe a bênção. Sabe o que essa igreja é? Essa igreja é espiritual, o templo é espiritual, todos esses instrumentos é espiritual, esse microfone é espiritual. Tudo que acontece na terra é espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não tem esse negócio de mundo físico, mundo material e mundo espiritual, não, meu irmão. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele fica traçando, tentando te matar 24 horas por dia, te roubar, te destruir. Sabe por quê? Quando você está dormindo, ele está traçando o plano contra você. Quando você está comendo e conversando, quando você está falando assim de um happy hour entre seus amigos, ele está traçando
traçando um plano sólido contra a sua vida, porque isso ele faz, ele não dorme, ele não cessa, ele não descansa. Mas também eu quero dizer uma coisa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde ele age, eu quero dizer que age muito mais o Senhor. A Bíblia diz que eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Jeremias, o que tu está vendo, Jeremias? Estou vendo uma vara. Está vendo mesmo? Sabe por que você está vendo a vara, Jeremias? Porque eu velo pela minha palavra. O que eu falo se cumpre. O que eu falo se cumpre, o que eu mando falar se cumpre, o que eu mando escrever se cumpre. Essa é a diferença do profeta de Deus, do profeta que fala da carne e do profeta que fala segundo o espírito imundo. Eu quero dizer nessa noite que se Deus falar através da minha vida, através da sua vida, meu irmão, eu quero dizer que tem dia, hora, minuto e segundo marcado para se cumprir, porque Ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. E esse projeto? Quando eu ajoelhei e comecei a orar, coisas tremendas que acontecem. Eu falei, Senhor, há uma necessidade na minha vida nessa noite. E essa necessidade ela tem que ser saciada nessa noite, porque eu preciso muito, Senhor. E quando eu falei para vocês que eu precisava da ajuda de vocês para mim também receber, Romanos capítulo 8. Versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha dentro da sua vida, 24 horas por dia, guerreando. Os frutos do Espírito contra as obras da carne, 24 horas, é uma peleja tremenda, sabe por quê? Porque as coisas de Deus pendem para Deus e as coisas de Satanás pendem para Satanás. Por isso que aqui é uma guerra constante espiritual. Não existe inimigo carnal. Ainda que reino se levante contra reinos, as brigas sempre serão espirituais. Sempre será Deus contra Baal, sempre será Deus contra Lúcifer, sempre será Deus contra o diabo. E na sua vida, só quem determina a vitória é você mesmo. Só quem faz você ser vencedor é a senhora mesmo. Porque a vitória está na mão de cada um. Sabe por quê? Porque além de tudo, nós temos todas as características do Senhor. O Senhor, através do Espírito Santo, Paulo nos ensina que nós fomos dotados de poder sobrenaturais. E o Senhor falou que nós teríamos autoridade sobre os espíritos imundos. Ele te obedece, Ele é obrigado a te obedecer, porque o Senhor faz cumprir a palavra dEle na sua vida, se você for fiel. Muitas pessoas têm medo de falar do diabo, de ouvir falar. Eu prefiro ganhar meu tempo falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em maneira nenhuma, Ele enfrentou, Ele desafiou o diabo, mas a Bíblia diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus Cristo jejuando e o inimigo apareceu para ele. Olha que guerra espiritual. O próprio Cristo, e ele foi repelido pelo que estava escrito na palavra. O Senhor é fiel para cumprir o que está na palavra. E quando eu estava vindo para cá, eu falei, Senhor, eu preciso, porque eu tenho uma necessidade tremenda do Senhor. E o Senhor falou bem assim, a minha igreja também tem a necessidade de ouvir a minha voz. Eu falando com o pastor Jonas, que o que eu falo do meu conhecimento, eu falo de mim mesmo. Mas se eu falo o que vem de Deus, eu falo o que me é mandado. Como ordem imperativa do Senhor,
Ordem e imperatividade é mesmo significado. O Senhor me mostrou aqui um feixe de cana. E essas canas estavam todas elas juntas. E quando veio um vento veemente, uma das tipologias do Espírito Santo, Eiuá, é vento no hebraico. Eiuá, o Espírito, vem de Javé. Existia de Javé espíritos malignos e espíritos do Senhor. E soprava um vento sobre essas canas, e não saía uma folha sequer daquelas canas. E aquelas canas se ajuntaram de uma forma uníssa. E eu perguntei a quem me mostrava: o que tu me mostras? E ele me mostrou 3 personagens com as mãos fazendo a terra. Ele: assim sou eu, com o Espírito e com meu Filho. Assim ajo eu, quando a minha igreja está unida. O vento passa, e nenhuma folha se cai, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eu falei: e essa palavra é para a sua igreja? Essa palavra é para essa igreja. E de repente, esse vento se tornou mais impetuoso, e as canas, elas começaram a crescer de maneira espantosa. E os gomos começaram pequenos, e os gomos começaram a crescer. E quando os gomos estavam bem grandes, as canas se separaram, todas elas. E eu perguntei: por que se separaram essas canas, Senhor? Porque é eu que junto, e é eu que espalho. E como o Senhor confirma isso, Senhor? Porque quando eu estava lá, juntamente na reconstrução do templo, que veio aquele homem e falou comigo: olha, pai, o Senhor prometeu e falou para Moisés que se nós pecássemos contra o Senhor nos separaria. Mas se nós nos arrependêssemos, Senhor, o Senhor nos ajuntaria até se nós estivéssemos nas extremidades da terra. E quando o Senhor me respondeu com essa palavra, falando sobre Neemias, as canas novamente se ajuntaram, e foi derramado sobre essas canas uma porção de azeite. E essa porção de azeite, ela passou por entre essas canas e começou a inundar o lugar, esta igreja, a unção do Senhor, através da união dessa igreja. Através da união dessa igreja, o Senhor vai derramar grande poder e grande unção do Espírito Santo aqui. E de repente começou a inflamar esse azeite. E as canas também começaram a se inflamar, mas nada foi consumido. E eu falei: Senhor, e para que esse fogo que não é consumido? É como uma sarça ardente. O fogo arderá continuamente enquanto essa igreja estiver unida. Enquanto ela estiver unida, agirá aqui o Espírito Santo de Deus. Terá aqui unção nessa igreja. Terá fogo espiritual. Terá presença de Deus aqui, enquanto essa igreja tiver a união. E eu recebi do Senhor e falei: Senhor, e agora? O que eu preciso para a tua igreja? Aí ele falou para mim, nesse testemunho, agora ali, ele falou: você não precisa de falar nada para essa igreja, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não adianta pregar 1 hora, não adianta fazer movimento e jogar capa, não adianta fazer sapateio e dar sopro, se Deus não operar. Agindo Ele, ninguém impede. A palavra de Deus, ela é que testifica dentro do teu coração o que você precisa. E hoje o Espírito Santo de Deus, fim dessa palavra aqui, dizendo que Ele veio aqui, nessa noite, te visitar, para edificar a tua vida. Agora a pergunta que eu te faço: o que na construção da sua vida está errado? Talvez no teu alicerce tenha alguma coisa enferrujado, e a tua casa espiritual está trincada.
Talvez a tua vida não está indo bem, sabe por quê? Porque a tua casa não está alicerçada. Sabe por que que a casa do Senhor foi feita por materiais nobres? Tem uma madeira que foi pega no meio do mato, e ela já estava a 12 metros, e elas foram arrancadas para a construção do templo do Senhor. E eu perguntei, Senhor, para que o Senhor fez com que essa árvore fosse arrancada? E eu comecei a pesquisar sobre essa árvore. É o cedro do Líbano. Ela cresce 4,5 metros de raiz. Ela tem a fundação firme. Ela é sólida. Ela não deixa dúvida que quando começar a acontecer, quando ela começar a crescer, nada vai fazer ela cair. E ela cresce 1,5 centímetro para cima. 1,5 centímetro, 4,5 metros para baixo. E eu perguntei ao Senhor, o que isso significa para as nossas vidas? Significa para que você não caia, você tem que ter raiz profunda, você tem que ter alicerce. Aonde está fundada a tua casa? O que você tem esperado de Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus anda no meio do teu acampamento, para não ver coisas impuras em você e se aparte de vocês. Às vezes, as pessoas rasgam as roupas, pulam, soam, pedindo o Espírito Santo. Mas, quando chega em casa, o estado volta tudo como era antes. A pessoa, quando ela se converte, ela muda de atitude. A pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, amanhã ela vai estar melhor do que hoje na presença do Senhor. Você veio aqui nessa noite, e eu tenho um desafio para você. O desafio que eu tenho para você é testar a sua fé. Pode ter certeza que eu não vou mexer no seu bolso, não. Eu não vou mexer no seu bolso, não. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é dono de tudo. Você só entrega para Ele o que já é dele. Amém, irmãos? Mas eu quero testar a tua fé. Você disse que quer colaborar comigo na mensagem. Eu estou colaborando com vocês agora. Nesse texto, você conheceu quem é o Espírito Santo de Deus. Você viu que tudo acontece quando ele se move. Os milagres de cura divina, de libertação, acontecem. Mas o papel dele é levar vocês, é me levar, é levar o ser humano até a Cristo. E ninguém consegue se não tiver a sua casa edificada. Nessa noite Ele quer edificar a sua casa. O que você está precisando, meu irmão? Na sua casa. Deus está falando com você aí. Como está a sua casa? Eu quero que você venha aqui na frente como um ato de fé, em nome de Jesus. Eu tenho 3 minutos para fazer uma oração para você, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu nunca falei. Fica sentado quem tem medo de acontecer um milagre. E quando você levanta, esse é o sinal que você está começando a acreditar, está brotando em você a fé. E às vezes o que fica sentado, sabe o que fala? O Senhor pode me abençoar aqui onde eu estou sentado? Ei, deixa de ser incrédulo, Tomé. Começa a acreditar hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem faz não é eu não, quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Se Deus não fizer, homem nenhum faz. E sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer é transformação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor. E sabe por que Ele quer que você seja uma pessoa melhor? Porque Ele foi lá para cima, sabe fazer o quê? Fazer uma mansão. Ei, se você mora num apartamento de frente para o mar,
Se você mora numa cobertura, saiba que isso não é nada. Sabe que isso não é nada. Eu quero dizer para você, se você está almejando viver 70, 80 anos, que a partir dos 70 anos é enfado e canseira, eu quero dizer para você que Jesus Cristo preparou, foi para você uma mansão celestial e uma vida eterna. Se você está almejando viver só 70 anos, irmão, você está com pouca fé, acreditando pouco em Deus, né? Viver 70 anos é muito pouco. Para que você vai viver eternamente com o Senhor? Andar é muito pouco, porque com o Senhor vocês vão voar. Ei, eu não consegui mover a sua fé, não? A casa de vocês está tão edificada assim, está tão boa assim, que não precisa do Espírito Santo de Deus te ajudar? Você não precisa de ajuda? Rapaz, mas você me ajuda então, hein? Se você não precisa de ajuda, a partir de hoje você vai orar por mim, que eu estou precisando da sua ajuda aí. Porque eu quero dizer para vocês que essa casa, essa edificação, ela só termina quando Jesus voltar, meu irmão. Só quando Jesus voltar que ela termina. Por isso que sua casa está sem telhado, por isso que você está desacobertado, por isso que sua casa está sem muro, você está sem proteção. Sabe o que acontece? O inimigo está fazendo o que quer com você, e você ainda endurece seu coração. Mas eu te chamo de Faraó hoje. Eu te chamo de Faraó, sabe por quê? Porque mesmo vendo os milagres de Deus, ele endurecia o coração. Ele via os milagres e endurecia o coração. Eu quero dizer nessa noite, que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o Espírito Santo de Deus, para se mover nessa igreja nessa noite. E eu quero dizer nessa noite, que o Espírito Santo não precisa de vocês determinar nada. Ele sabe tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Sabe por quê? Porque Ele faz parte da onisciência de Deus, Ele é o todo saber. E eu quero que você tenha fé agora, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e só quem agrada a Deus é aquele servo que quer ver o seu Senhor alegre. O Senhor Deus, tenho certeza que quando Ele chegou aqui, antes dessa igreja abrir, Ele estava com buquês de flores preparado para vocês, porque Ele está jubiloso hoje, porque vocês estão dando um passo de fé rumo ao Senhor Jesus Cristo. Bota a mão no teu coração agora, meu irmão, em nome de Jesus. E agora eu não quero que você peça por ninguém, que eu vou fazer uma oração, e essa oração é uma oração profética, e eu quero dizer para vocês aqui, que o Senhor Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. O que eu falar, tem tempo determinado para se cumprir, e cumprir-se-á na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, e acredite no Senhor. Senhor, nessa igreja aqui em Laranjeiras, Senhor, aonde nós precisávamos, Senhor, dessa atuação do Espírito Santo, porque nós precisamos, Senhor, que a nossa casa, ela não fique aplainada, Senhor, como voltamos do cativeiro, mas que ela fique, Senhor, com alicerces fundadas, para que nós não viemos, Senhor, a nos desviar por qualquer vento que passe, mas o vento que venha para a tua igreja, Senhor, seja o vento veemente, impetuoso do teu Espírito Santo. E nessa noite, Senhor, todos nós unanimemente que estamos aqui com fé, que saímos e nos movemos do nosso lugar, nós precisamos que o Senhor se mova da forma que tu queres, da forma como queres, que o Senhor dá a quem quer, na hora que quer e como quer. Mas eu posso nessa noite, Senhor, te pedir que o Senhor dê aqui nessa igreja uma porção, Senhor, Senhor, porção do teu Espírito, Senhor, que o Senhor enche a essa casa, e todos que estão nela, sinta, Senhor, o poder do teu Espírito Santo inundando esse lugar, e receba cada um, Senhor, segundo a tua fé, e segundo a porção que o Senhor reservou, que eu sei, que o Senhor reservou algo, Senhor, especial, vindo do teu trono, Senhor, que o Senhor deixou preparado aqui, porque o Senhor sabia quem ia se mover nessa noite, e encontrar o seu mover aqui também, Senhor.
E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, porque na tua palavra está escrito que se nós falarmos em teu nome, Senhor, o Senhor nos concederia. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero que o Senhor me conceda uma palavra profética agora. E em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Senhor, eu lanço uma palavra profética sobre essa igreja, que o azeite que foi derramado, que o fogo que estava pegando sobre as canas, possa contagiar a cada um individualmente, e que os gomos que estavam pequenos, comecem agora a crescer, e que essa igreja possa se unir, e que essas pessoas possam prosperar no Espírito, possa prosperar nas suas vidas espirituais, e consequentemente nas suas vidas materiais. E essas vidas materiais, Senhor, que ainda não foram alcançadas, através, Senhor, da unção redentora do teu Espírito Santo que convence o homem, invada, Senhor, aquele, Senhor, que tem dúvida, em nome de Jesus Cristo. Podeis levantar. Quero agradecer a vocês. Quando eu falei para vocês me ajudar, quando eu prego, eu não fico ninguém pedindo para bater palma, para dar glória a Deus, não sou disso. Mas quando eu pedi para vocês me ajudar, isso que vocês fizeram aqui, isso é um ato de fé, de acreditar no impossível, porque acreditar no que eu vejo, isso é fácil, porque eu estou vendo, mas eu vou acreditar no que eu não vi, porque os que os olhos não viram, Deus está falando, o que os seus olhos não viram, o que você nem imaginou, Ele preparou para você. O Senhor e as senhoras não fazem a mínima ideia do que o Senhor Deus preparou para nós. Ele preparou mansões, ruas jamais vistas, muros inimagináveis, e uma grande ceia Ele está preparando. Isso se cumpre a toda a santa ceia, que não beberei do fruto da vide convosco, até que eu toma novamente no reino do meu Pai. Você vai sentar à mesa com o Senhor. Se você está acostumado, meu irmão, a andar por ruas e valados, ainda que o seu alimento seja bom, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor te convidou para uma ceia especial, a ceia das bodas do Cordeiro. Leve para a sua casa, não deixe o inimigo tomar a sua bênção, porque ele fica assim, 24 horas tentando. Mas eu quero dizer uma palavra para vocês nessa noite, e eu quero que vocês repitam: praga nenhuma chegará à minha tenda. E a salva de palmas louve o nome do Senhor. Aleluia. Não sai do seu lugar, não sai não, calma aí, vamos terminar aqui mesmo. Queremos agradecer o presbítero Josué, que Deus abençoe a vida dele. Estende sua mão para frente. Vamos fechar esta palavra com uma oração, para que Deus possa nos levar para casa e você pensar nessa semana. Quem sabe você fazer alguma coisa para o Espírito Santo. Quem sabe você passar um tempo maior de joelhos, orando. Ou se você não pode ficar de joelho, fique em pé, como aqueles judeus fazem lá no Muro das Lamentações. Fique em pé na parede para você não ser incomodado. Mas pense alguma coisa esse final de semana para Deus falar ao seu coração. Estende sua mão direita para frente, ou suas mãos para frente. Senhor, nós entregamos a Ti esta palavra e pedimos que o Senhor faça com que esta palavra fique ruminando no nosso coração, porque o que mais nós queremos, Senhor, é poder agradar o Senhor, é poder caminhar nesta terra sabendo que o Senhor está conosco. E como foi citado esse texto, praga nenhuma chegará até a nossa tenda. Senhor, o que mais as pessoas querem, nós queremos, é tranquilidade, é paz, é bênção, mas o que nós menos queremos
é pagar o preço de estar na tua presença, de ser fiel, de dizer não ao mundo, de dizer não à mentira, de dizer não às falcatruas, às negociações, às negociatas. Senhor, o que nós temos dificuldade é de olhar para o outro que está querendo a nossa derrota e não odiá-lo, mas orar por ele e amá-lo. Senhor, muda estas coisas. A nossa vida nessa terra é tão curta. Quando nós olhamos, Senhor, como o irmão citou o Salmo 90 de Moisés, onde Moisés diz, a vida até depois dos 70 é cansado. Senhor, chegar nos 70 anos é tão rápido. Meu Deus, nós não queremos aqui, nenhum de nós, não queremos passar nessa terra, Senhor, olhar para trás e não deixar saudade nas pessoas. Por isso, Senhor, muda o nosso coração hoje. Esta palavra incomode-nos nos próximos dias. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Que o amor de Deus te acompanhe, querido. Que o amor de Deus mexa no seu coração. Que Jesus Cristo, com a sua graça, mova você nesses dias em direção a Ele. Em direção a Ele. E que as doces consolações do Espírito Santo possa te dar calma, paciência e um coração voltado para a cruz. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe no nome de Jesus. Não deixe de entregar o seu pedido ali, o seu folder com os seus pedidos de oração ao obreiro. Entra na minha